Na sequência, o vídeo sobre a igreja local. No último, apresentamos sobre esta matéria e queremos agora dar continuidade. Foram deixadas 8 perguntas, as quais repito: com quem você está tendo ou irá ter comunhão? Onde você irá participar da ceia do Senhor? Onde você irá se reunir para adorar regularmente? Para onde você irá encaminhar uma pessoa que você conduziu a Jesus? Para onde? Onde você irá criar os seus filhos? Onde é que os seus filhos irão se casar? Onde os seus filhos irão encontrar os seus cônjuges? A quem você vai recorrer para pedir oração, apoio espiritual e assim por diante? Veja o quanto é importante a igreja local. E é isso que estamos destacando em nossos estudos. E hoje trarei então, discorrendo sobre a igreja e o templo. Não são a mesma coisa, é verdade? 1 Timóteo 3,15. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é dividida em 2 categorias: de âmbito universal e de âmbito local. A igreja universal é a igreja geral, a qual teve o início no dia de Pentecostes e irá até o dia do arrebatamento, quando pela primeira vez estarão todos reunidos com Cristo para sempre. Ela se refere ao corpo de Cristo, o qual ele é o cabeça, a base e o sustentador. Ela é representada pelas igrejas locais. A igreja local é um grupo de pessoas salvas pela fé em Jesus Cristo, tendo ele como cabeça e que se reúne para adoração, edificação e comunhão e evangelismo e execução das santas ordenanças do Senhor, ou seja, o batismo e a ceia. A igreja não é o templo, mas precisa dele. Temos de fazer clara distinção entre ambos. Os apóstolos e os primeiros cristãos não tiveram o privilégio que temos hoje, no que se refere a ter um templo, e até bonito, confortável, onde pudessem ter suas reuniões. Nem tampouco a liberdade que temos hoje, eles não tiveram. Os templos foram construídos muito tempo depois do nascimento da igreja. Eles se reuniam nas casas, em escolas, sinagogas, etc. Hoje, quando se fala em igreja, geralmente se pensa em um prédio, e isso é muito diferente do que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento. Vamos ver algumas distinções sobre templo e igreja. Primeira distinção: o templo é construído com pedras mortas. A igreja é construída com pedras vivas. 1 Pedro 2,5. Vós, mesmo com pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Não é glorioso isso? Segundo, o templo aguarda que as pessoas venham a ele. A igreja vai para o mundo levar o evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. O templo tem um tanque para batizar. As pessoas são batizadas na água. Os que fazem parte da igreja são batizados para dentro do corpo de Cristo, através do Espírito Santo, que lá os coloca, conforme primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 13. Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Em Efésios 4, 5, fala que há uma só fé e um só batismo.
Na realidade, esse texto de 1 Coríntios 12, 13 é o único que explica o que é, definindo o que é o batismo com o Espírito Santo. O templo ficará para a grande tribulação, concorda? A igreja será levada em um arrebatamento pré-tribulacional. Apocalipse 3,10, Jesus disse: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Em um quinto caso, o templo é edificado pelo homem. A igreja é edificada pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é Jesus. O templo é uma casa de oração. Está em Mateus 21, 13. A minha casa será chamada casa de oração. 1 Coríntios 6, 19, São Paulo declara: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? O crente é habitado pelo Espírito Santo. A igreja o é. O templo tem sua estrutura material. A igreja tem sua estrutura espiritual. Efésios 2, 21 e 22. No qual todo edifício bem ajustado e consolidado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Uma oitava distinção: Cristo não morreu pelo templo, ele morreu pela igreja. Efésios 5, 25 e 27. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. As igrejas fazem intercâmbio, não fazem? Os templos fazem intercâmbio? Não faz sentido. É mais uma distinção. O templo é sustentado por suas colunas de ferro, cimento e brita. A igreja, ela é coluna e baluarte da verdade, conforme lemos inicialmente. O templo precisa de dinheiro para ser construído. A igreja precisa de dinheiro apenas para a sua subsistência. É uma questão de função de continuidade, não de razão de existência. Por isso o Novo Testamento diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. É nesse ponto que o Senhor Jesus faz um teste nos seus seguidores. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Falou para o homem: quer me seguir? Ele era um homem rico. Então ele disse: vá, venda tudo que tem, dá-o aos pobres, depois siga-me. Aquele homem saiu triste, cabisbaixo, porque amava mais as riquezas do que Jesus. E ninguém pode servir a dois senhores. Ele fez um teste para aquele homem, para saber onde estava o seu coração. Quem mais você ama? As coisas materiais ou a Deus? A Jesus ou as coisas aqui meramente da terra? Bem, por último, os templos são construídos em formatos diferentes. Cada igreja é uma realidade do seu templo, não é verdade? A igreja é formada, moldada ao caráter e personalidade de nosso Senhor Jesus. Romanos 8:29 diz que os que ele predestinou foi para serem conformes à imagem de seu Filho. Estamos sendo moldados ao caráter e personalidade de Jesus. Por isso todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Tudo o que acontece cooperará para o nosso bem. Não estamos com isso contra o templo, contra templos.
Estou aqui dentro de um templo, nós temos o templo, incentivamos a construção de templos, mas tem que haver uma clara distinção. Lembra que essa ideia de templos suntuosos, de impressionar, vem da Idade Média. Nós optamos pela simplicidade, não somos contra você ter um conforto que pode ter, mas a questão de o que é prioritário na sua vida. Como igreja do Senhor Jesus, concluímos dizendo: você é membro do corpo de Cristo, do qual ele é o cabeça, já o recebeu pela fé como seu único, suficiente Salvador, ou apenas você está ligado a um templo? Para ser membro da família de Deus é preciso nascer nela, e acontece pelo ato de receber Cristo como Salvador e passar a confiar nele, no que ele fez como suficiente para nos apresentar a Deus. Seu nome já está arrolado no céu, no livro da vida, ou está apenas no templo? É somente sendo crente em Jesus que você terá a certeza e a convicção dessa realidade. Por que você vai ao templo? Você tem certeza que você irá subir no arrebatamento da igreja? Caso contrário, você poderá ficar juntamente com o templo. Nesta reflexão, quero convidar para você refletir com muita seriedade acerca desta realidade. Confia no Senhor Jesus, faça parte do seu corpo, sua igreja local, que o serve e o representa esse mundo como fruto de sua dignidade, mostrando quem ele é e propagando sua mensagem ao mundo, executando suas ordenanças e aguardando a sua vinda. Amém? Obrigado pela atenção, Deus abençoe. Se esta palavra lhe ajuda, partilhe com outras pessoas, a fim de que tenham a mesma conscientização, o mesmo conhecimento e que possam glorificar juntos a Deus por aquilo que Ele é e pode fazer em nossas vidas. Amém? Obrigado, Deus abençoe.